Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025 e é dia de Fluminense na Sul-Americana. Vamos trazer tudo sobre o confronto do Fluminense contra o San José pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Vamos falar também de Sub-20, que decepcionou mais uma vez, e vamos falar sobre o adversário do Fluminense na Copa do Brasil, na terceira fase da competição, beleza? Então, fica com a gente aí até o final, nem pense em sair desse vídeo, hein? Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco, eu sou Bruno Oliveira. Rapidamente pedir para os amigos deixarem o like, se inscreverem, ativar as notificações, né? Compartilha também esse vídeo aí para ajudar o Pitaco e siga a gente nas redes sociais, Instagram e no X, @Pitaco_Tricolor, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre o Sub-20 do Fluminense, né? Que jogou ontem pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, decepcionou. O Fluminense que começa o campeonato muito bem, vencendo o Atlético Mineiro em casa por 2-0, faz um jogo excepcional. Depois disso, a gente engata 3 derrotas seguidas para Internacional fora de casa, para o Fortaleza em casa e para o Flamengo, né? Então, nessa quinta rodada, a gente foi a Atibaia visitar o Red Bull Bragantino e empatamos pelo placar de 1-1. Não foi um jogo muito legal, não foi um jogo muito bem jogado, né? O Red Bull Bragantino foi melhor do que o Fluminense. O Bragantino sai na frente aos 15 minutos do primeiro tempo, numa jogada ali pelo lado direito do ataque do Bragantino, né? O Marlon, nosso ponta esquerda ali, ele dorme na marcação, a bola entre linhas, aí dá na ponta, o Marlon dorme, o ponta direita do Bragantino recebe e cruza para Filipinho abrir o placar. Filipinho que ele se desvencilha da marcação do Júlio Fidelis, que só olha, né? não consegue marcar, então só olha o Filipinho entrando ali na área e finaliza sem marcação, totalmente livre, 1-0 Bragantino. E aos 23 segundos do segundo tempo, o mesmo Júlio Fidelis que falhou no primeiro gol do Bragantino se redime e empata a partida. Mais um gol de cabeça, né? Ele que na Copa São Paulo fez 2 gols, se eu não me engano, de cabeça. Então, um lateral que não é um lateral alto, mas se posiciona muito bem ali dentro da área, né? Então, uma bola que o Kelvin, né, o nosso tanque lá, o nosso camisa 9, recebe na intermediária, abre pelo lado direito, na ponta direita ali, para o colombiano Palácio, que faz uma ótima jogada, dá um drible desconcertante ali no zagueiro e cruza para o Fidelis. Então, 1-1, né? Mas o Fluminense tem 4 pontos nesse momento e ocupa a zona do rebaixamento, beleza? Vamos lá, vamos falar agora sobre Copa do Brasil. O Fluminense vai enfrentar a Aparecidense, sorteio definido ontem na sede da CBF. O Fluminense vai enfrentar a Aparecidense de Goiás nos dias 30 de abril e 21 de maio. Primeiro jogo no Maracanã e segundo jogo em Goiás, né? O jogo lá de Goiás não deve ser, não vai ser, né? Não vai ser no estádio da Aparecidense, que é o estádio municipal Aníbal Batista de Toledo, que comporta 4.800 pessoas apenas. Então o jogo ele deve ser ou no Serra Dourada, ou no Olímpico de Goiás, ou talvez até em Brasília, informação trazida pela galera lá do Central Fluminense, né? Na fase passada, na segunda fase, a Aparecidense bateu o Cascavel por 1-0, e na primeira fase eles tinham eliminado a Votoporanguense nos pênaltis, tá? Então, zero problema aí para o Fluminense, ainda mais se tratando de 2 jogos. O Fluminense deve passar com muita facilidade, né? Foi talvez um dos melhores nomes aí que o Fluminense poderia ter enfrentado nessa terceira fase da Copa do Brasil, beleza? Vamos lá, então, vamos falar agora sobre a partida de hoje, Fluminense e San José, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Fluminense que é líder do seu grupo com 3 pontos. A gente bateu o Once Caldas lá na Colômbia por 1-0, gol de Germancano, enquanto o San José empatou em casa com a União Espanhola. Estava perdendo de 1-0 até o finalzinho do jogo, quando eles conseguem o empate. Então o Fluminense tem 3 pontos, líder do grupo, tem tudo também para distanciar ainda mais, fazer 6 pontos. O time do San José é muito ruim, tá?
Então, é bem provável que o Fluminense tenha um jogo bem tranquilo nessa noite no Maracanã. Jogo que vai acontecer às 21h30 e transmissão apenas da Paramount+. Beleza? Algumas novidades sobre esse jogo, né? Muito provavelmente a gente vai ter o Thiago Silva poupado para essa partida. Informação do site Nosso Flu, do meu amigo Cadu, né? Lá também tem uma página chamada Dia a Dia Flu. Então, informação lá do site deles. Thiago Silva deve ser poupado para essa partida, então não irá a campo. Então, pode ser que a gente tenha aí Freitas e Ignacio fazendo essa dupla de zaga, né? Outra informação importante, o Wallace Davi, que vinha machucado, né, um bom tempo parado, jogador de 18 anos, né, recém-subido do Sub-17, voltará a ser relacionado para essa partida. E uma outra informação muito importante também dos amigos lá da Central Fluminense, Léo Jance pode ganhar a vaga titular. Léo Jance treinou de titular no último treinamento antes da partida e René foi reserva. Léo Jance, para quem não conhece, é jogador do Sub-20, é o titular da lateral esquerda do Sub-20 e pode ser uma surpresa para essa partida. Então, se a gente for analisar, é um jogo ideal para o Renato poder fazer algumas experiências ali no time, poder testar alguns nomes aí. Lembrando que é apenas o segundo jogo do Renato, tem muita coisa pela frente ainda está conhecendo o elenco, ainda está conhecendo o time, ainda está formando o time titular dele, né? E aí a gente tem, principalmente nas laterais, uma carência muito grande, né? Após as lesões do Guga na direita e do Fuentes na esquerda, a gente está tendo que encontrar soluções. E aí o Caio Borges é um provável relacionado também para a partida, que é a lateral direita, e o Léo Jance na lateral esquerda. Então, complementando as laterais com dois jogadores da base, algo que a gente pede muito, né? A utilização desses jogadores no time profissional do Fluminense. Então, vamos ver, parece que o Renato ele já chega com esse espírito diferente de poder fazer esse tipo de utilização desses jogadores que sempre foram muito pouco utilizados pelos últimos treinadores que passaram do Fluminense. Então, vamos torcer para que realmente eles consigam ter mais espaço, que o Renato possa ter paciência com eles e principalmente a torcida também possa ter paciência, entender que são garotos que vão passar pelo nervosismo, principalmente os estreantes, e que a torcida tem que ter muita paciência, porque o futuro do Fluminense passa principalmente por Xerém, né? Que é a nossa galinha dos ovos dourados ali. Então é isso, galera. Fiquem bem, saudações tricolores, bom jogo para nós. E até amanhã, às 7 da manhã, estaremos aqui de volta falando sobre Fluminense e São José. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!